Olá, boa tarde. Mais uma live da série Pitadas de Visagismo. Vou aguardar a plataforma informar aos participantes. Oi, Nice, boa tarde, minha linda. Tudo bem com você? Oi, Glenda, boa tarde. Estamos aqui para mais uma live da série Pitadas de Visagismo e hoje eu tenho uma super convidada, que é a Lívia Antonelli. Já já ela estará entrando aqui conosco. E é uma satisfação muito grande receber a Lívia hoje aqui comigo. A Lívia, que é uma consultora de imagem, bastante respeitada no mercado de consultoria. Hoje ela mentora, faz mentorias a outras consultoras, é mentoranda, né, na verdade, palavra correta. Então ela estará aqui comigo hoje e vai ser um bate-papo super agradável. Tá bom? Vamos só aguardar um pouquinho a Lívia entrar. E só para reforçar que esta é uma série de lives onde o nosso intuito aqui é criar uma comunidade de profissionais de beleza que trabalhem estratégias inteligentes, racionais, com as implementações as quais eles vão fazer aí, vão trabalhar nos seus clientes. Então, embora o nosso trabalho seja um trabalho artístico, mas sim, eu sempre digo que podemos nos validar de argumentos técnicos, de argumentos científicos, para que até o nosso cliente ele entenda tudo o que nós estamos ali sugerindo em relação à imagem dele, independente de qual for o símbolo que você for colocar na imagem do seu cliente. Lembrando que todas as nossas implementações de beleza, todas as nossas dicas de beleza aos nossos clientes são símbolos que nós estamos colocando, que nós estamos sugerindo que seja colocado em nosso cliente. É como se fosse uma indumentária. Então, um corte de cabelo, o estilo do corte, a cor deste corte, os acessórios, a vestimenta em si, tudo isso faz parte de uma implementação simbólica que nós vamos ali introduzindo nos nossos clientes, tá bom? Então, o intuito destas lives é isso, é formar aí esta comunidade, que seja uma comunidade que venha fazer sentido as implementações dos nossos clientes. A Lívia já vai entrar aqui conosco. Deixa eu dar o aceite aqui. Olá, Oi, Lívia! bom dia, tudo bem? Tudo ótimo, que prazer tê-la aqui comigo. Você não tem noção da satisfação que é para Ah, mim, da alegria que eu estou em tê-la aqui eu comigo. que fico muito honrada, muito feliz de poder bater esse papo com você, com quem eu tanto aprendi. Então, eu que agradeço o convite e espero que a gente possa agregar muito valor para quem estiver nos assistindo. Que bom, meu amor. Eu quero de antemão que você saiba que você é super bem-vinda aqui nesta live. E antes de você entrar, eu estava fazendo uma breve apresentação sua, dizendo que você é uma consultora de imagem, que hoje você você mentora outras consultoras, mas nada melhor do que você se apresentar, Lívia. Então, fala pra gente aí sobre o seu trabalho. Quem é a Lívia que está aqui comigo hoje nesta live? Perfeito. Bom, prazer, pessoal. Eu atuo com a consultoria de imagem já há 8 anos. Eu fiz uma transição de carreira, né? Eu vim da área de RH, atuei por 10 anos no mundo corporativo e aos poucos eu fui entrando na consultoria, como primeiro trabalhando em paralelo ao meu trabalho, até que eu consegui, né, tendo já uma boa base de clientes, uma presença aqui no digital também ter essa segurança para poder fazer
transição. Então, esse ano eu completo 5 anos dessa transição de carreira, 5 anos atuando 100% como consultora. Hoje eu atendo clientes tanto aqui na minha cidade, onde eu estou, Curitiba, mas atendo clientes no mundo todo também, brasileiras que moram fora, clientes que estão em outras cidades também do Brasil. Então, a minha atuação ela é tanto no físico como no online. E depois, né, de muito tempo também trilhando aí o meu caminho, eu passei a dar mentoria mais voltada para negócios, para consultoras de imagem que também têm esse objetivo de fazer uma transição, de construir realmente um negócio lucrativo, né, que não seja só um hobby, um plano B, mas que se torne sua principal fonte de renda. Perfeito, Lívia, maravilha. Crescendo sempre, isso é muito importante. Lívia, olha só, é só para o público entender aqui, um dos motivos por eu te convidar aqui para essa nossa live, né? Você fez um burburinho na minha vida, não sei se você sabe disso. É verdade. Você, você um tempo atrás, você ministrou uma palestra num clube de assinatura para consultoras de imagem. E depois disso, muitas consultoras, mas muitas consultoras mesmo vieram buscar a formação Chroma devido ao que você comentou ali na palestra. Então, eu tive que formar turmas. Nossa, a minha vida ficou movimentadíssima assim, durante muito tempo. Durante muito tempo mesmo. Então, eu tenho gratidão por esta sua fala ali. E aí eu pensei, poxa, por que não trazer Lívia para comentar sobre como foi a formação Chroma o que a formação Chroma proporcionou a você, que fez com que você citasse a formação lá nesta palestra e que quais foram os benefícios, enfim. Fala pra gente, Lívia, por favor. Bom, Jailson, né, depois que eu fiz a formação Cromar, né, realmente assim, a minha atuação mudou muito, porque antes eu estava muito mais limitada nos meus atendimentos, principalmente no que diz respeito à coloração pessoal. Então, antes de te conhecer, de conhecer o seu método, eu não fazia atendimentos de coloração online. Então, foi a partir do Chromai que eu pude realmente começar a trabalhar com isso. Foi um método que me deu confiança, me deu segurança para poder fazer um diagnóstico efetivo para a cliente e que realmente agregasse valor ali nos meus atendimentos e na vida, né? Transformasse a vida delas também. Porque até então eu já vinha estudando um pouco, pesquisando sobre coloração online, mas eu ainda não tinha identificado um método que eu realmente olhasse e falasse. Esse método é bem fundamentado, esse método ele tem, né, realmente um passo a passo, ele tem uma clareza para essa atuação. Então eu não me sentia segura antes de poder fazer esse trabalho de coloração online, porque não tinha essas ferramentas certas, né? Eu não tinha o conhecimento certo para isso. Não confiava muito no que, né, outras pessoas, outras escolas, nada contra, mas realmente eu não me identificava dentro da minha linha de trabalho. E aí foi quando eu conheci você aqui pelo Instagram. Algumas colegas minhas já tinham feito formação de visagismo com você, então eu já tinha começado a te acompanhar. E quando eu vi você trazendo sobre esse método, trazendo sobre a sua abordagem, que é realmente única, né? E que alia muito tanto a teoria quanto a prática, eu me senti segura para investir, porque eu acho que tem uma coisa importante de comentar aqui, principalmente com as colegas, e acho que você também já passou por isso, né, Gilson? Na nossa área, os cursos não são baratos. A gente investe muito, a gente está sempre se atualizando, mas nem sempre é uma garantia de que a gente vai conseguir trazer esse conhecimento e monetizar, recuperar o retorno desse investimento. E eu quero até contar aqui para você, porque eu acho que isso eu não te contei, mas eu consegui recuperar o retorno do investimento que eu fiz na formação com você, né, na Cromai, em 6 meses. Porque
Olha. Eu abri a agenda para atendimento online, eu conversei com clientes também que eu já tinha atendido online, mas que eu não tinha, né, feito a coloração. Então eu ofereci para elas para que a gente pudesse fazer essa etapa para complementar. E assim eu já consegui, né, ter muitas clientes ali logo depois que a gente terminou o curso e que, né, estávamos praticando. Então, para mim foi uma surpresa muito boa, muito positiva e que realmente mudou a forma como eu trabalho hoje. Perfeito, Lívia, que maravilha. Olha só, Lívia, dentro desta fala do conceito da formação Chroma realmente, eu vejo hoje, eu sinto que muitas consultoras têm dúvida sobre a forma do método online, da aplicação, de como é fazer um teste de coloração online. E dentro daquilo que você estudou, o que você mais acredita que te trouxe a segurança da formação Chroma que dissesse para você assim, não, eu realmente consigo e é possível fazer um teste de coloração online? Olha, acho que o que me trouxe mais segurança, mais confiança para poder atender online com esse método foi realmente o passo a passo que você nos traz de análise. Então, desde a forma como a gente deve orientar a cliente a tirar uma foto, né, de uma maneira correta, para que a gente possa analisar também todos os detalhes e entender todas as características. Porque muito, às vezes a gente ouve no mercado ou a gente vê posts falando que é só analisar a cor da íris, só a cor. Mas, né, a gente sabe estudando que não é bem assim. Existem várias características, e quando você traz isso para a gente, analisar a forma da coroa de nervos, analisar se tem raios ou traços, analisar se tem criptas ou não, as cores que estão presentes também, cada uma dessas características. Então, tudo isso realmente vai somando informações, somando repertório para que a gente se sinta segura na hora de dar um diagnóstico, né? Ainda mais analisando em conjunto com o que a gente já tem de bagagem, como o contraste pessoal daquela cliente, né? Fazendo algumas perguntas para elas também, como você nos orienta já de entender as cores que ela se identifica, que ela não se identifica. Então, como tem realmente um passo a passo, tem um script para a gente seguir, eu acho que isso facilita, agiliza também esse nosso processo de análise. Você não precisa perder tanto tempo ali, às vezes, testando com várias máscaras digitais, né? Que outros métodos trazem. Então, eu acho que ele é um método rápido, efetivo e que não tem como dar errado, porque você segue ali o passo a passo para chegar no diagnóstico, né? Então, isso foi o que eu mais gostei, assim. Perfeito. Lívia, dentro do seu trabalho hoje, como mentorada ou mentoranda de tantas consultoras, qual é a dificuldade que você vê destas mulheres, destas profissionais, em relação aos testes de coloração, possivelmente presencial? Uhum. Tá? O que, que elas comentam, que elas têm dificuldade, e qual seria, então, a diferença do teste presencial, de um teste de coloração presencial para análise de coloração através da íris? Olha, o que hoje eu até uso também, né? Peraí, vamos recapitular aqui. Então, eu vejo que existem algumas dificuldades que as consultoras costumam me trazer, costumam compartilhar comigo, né, sobre esse processo de coloração, tanto quando fazem atendimento presencial, quanto o atendimento online. E aí, eu acho que a coloração, quando a gente domina o método, né, do Chroma Eye, e a gente consegue fazer essa análise pela íris, isso também nos apoia nos atendimentos presenciais. Porque no presencial, a gente tem vários fatores que podem influenciar. Às vezes, tem aquela luz do dia que pode não estar tão bacana para você fazer a análise. Às vezes, também a cliente, ela realizou algum procedimento, né? Eu já cheguei a atender clientes que fizeram preenchimento, fizeram micropigmentação e chegaram ali
com aquele procedimento muito recente e que a gente sabe que pode interferir na análise. Às vezes elas chegam bronzeadas, por mais que a gente passe as orientações, tem fatores que a gente não consegue controlar. E aí, quando você tem o método, né, Chroma alinhado com os tecidos que você às vezes já domina, né? São duas possibilidades para você conseguir dar essa assertividade no diagnóstico para cliente. Então, quantas vezes a gente não fica na dúvida, né? Porque parece que as características ali no físico elas estão parecidas. Não dá tanta diferença assim quando você troca um tecido para o outro. Mas aí você analisando também pela íris, você consegue ter um caminho mais claro. E aí você vê, faz sentido então não ser tanta diferença aqui no tecido, né? Vamos pensar, por exemplo, não deu tanta diferença entre um claro para um escuro. Às vezes aquela cliente ela segura mais a intensidade, mas ela ficou boa num tecido mais suave. E às vezes olhando ali pela íris, você chega num outono suave, por exemplo, que talvez no tecido você estava insegura de trazer aquele outono para ela, né? Mas depois você analisando, vê, nossa, mas tem tudo a ver, realmente é a cartela dela, né? Então, eu acho que traz também uma segurança e uma assertividade maior para essa cliente, né? Porque é uma responsabilidade muito grande que a gente tem de dar esse diagnóstico da cartela. Então, eu vejo que tendo também esse embasamento ajuda muito nesses momentos também de dar o diagnóstico final. Perfeito. Olivia, olha só. São duas metodologias que estão aí, que foram implementadas no Brasil. Hoje eu digo assim: a gente tem a coloração presencial, que as escolas trazem, e nós temos a metodologia de análise através da íris, que foi a primeira aqui no Brasil. Vale a pena, eu acho que citar isso. Eu trouxe a primeira metodologia aqui no Brasil de análise de íris, e depois disso outras escolas vieram aí por trás, né, também trazendo esse tipo de análise, numa vertente um pouquinho diferente, apenas comparando cor de olho com a referência para o cabelo, né? Sim. E eu acredito que você deve ter, por exemplo, você falou sobre a metodologia Chroma em uma palestra, você deve ter ouvido ali algumas perguntas, algumas indagações em relação a diferentes metodologias. Qual é a diferença que você acredita ou que você provou que tem a Chroma de outras metodologias de análise de íris? Legal. Olha, eu acho que a principal diferença que eu acho que foi, sendo muito sincero, o seu suporte, tá? O seu suporte, o seu acolhimento, a sua disponibilidade e profundidade. Então, você tem esse perfil, né, de um mestre mesmo. Tem até uma colega que colocou aqui, boa tarde para o meu mestre, porque eu acho que você tem esse perfil mesmo de entregar tudo e mais um pouco, de não segurar informação, né? De não esconder coisas, sabe? Que a gente vê. Eu já fiz muitos cursos aí no mercado, em outras escolas, com outros profissionais, e isso acontece, porque muitas vezes eles querem, né, não divulgar toda a informação para te vender um outro curso lá na frente, né, dar um outro passo. E eu me senti tão segura com o que eu aprendi com você, né, principalmente porque depois você se disponibilizou a tirar dúvidas no nosso grupo do WhatsApp, e isso foi muito rico. E aí, o que, que eu aproveitei dessa oportunidade com a sua disponibilidade também? Eu peguei todas as pessoas que eram mais próximas a mim, que eu já tinha feito a coloração usando o método tradicional ali dos tecidos, e refiz a coloração delas pela íris. Então, eu fiz do meu marido, fiz da minha sogra, da minha mãe, de primos, de clientes que se tornaram mais próximas a mim também, né? De amigas que eu também já tinha feito. Então, foram pelo menos umas 30 pessoas que eu peguei para poder praticar o seu passo a passo, né? O passo a passo do método, e também para ver o que, que ia dar. E o que foi mais bacana, e que eu quero
compartilhar aqui para colegas se sentirem seguras também, foi que, olha, 90% foi o mesmo diagnóstico. Então, Sim. 90% das pessoas que eu já tinha feito a coloração presencial, quando eu analisei a íris, a gente chegou na mesma cartela. Então, isso me trouxe muita segurança de que o método realmente é validado, de que o método funciona, que ele pode ser usado para qualquer pessoa, de qualquer característica, de qualquer tipo de pele, de qualquer cor de olhos, né? Então, foi muito legal. E assim, realmente tiveram algumas que foram divergentes, essas 10%. E aí, o que foi legal também, foram pessoas que no dia eu fiquei muito em dúvida com relação à cartela. Uhum. Então, realmente a cartela teve um ajuste, né? Não um ajuste tão grande, mas um ajuste, às vezes, dentro da mesma estação, ou de uma outra estação quente, ou para uma outra estação fria, mas que eu tive mais segurança de validar e conversar com aquela pessoa sobre, porque tanto eu como ela, naquele dia, a gente ficou na dúvida. Então, para mim, esse foi o principal diferencial. A sua disponibilidade, o seu olhar para tirar as dúvidas e dar esse suporte, dar esse apoio. E também, né, quando eu testei com uma amostra que eu já tinha feito e foi muito validado. E aí eu não tive dúvidas, eu só comecei a atender mais ainda a partir de então. Que bom, Lívia. Eu digo, Lívia, que esta é uma das primícias da formação, porque além do aluno aprender, eu falo, olha, você vai aprender a metodologia, ou seja, você vai aprender a aplicar a metodologia, você terá a sua íris analisada, e depois, o que eu sugiro é que você traga pessoas ali do seu convívio, pessoas que você fez o teste de coloração com tecidos, que você ficou na dúvida, ou não, até que você teve muita certeza de qual é aquela cartela, para você confirmar se realmente. Eu acho que esse é um grande divisor de águas. Eu tenho alunos, Lívia, que às vezes chegam de outras metodologias. Eu tive uma aluna, por exemplo, na última formação, que ela falou assim, Jailson, eu já fiz 2 formações anteriores a esta, de análise de íris, e a minha íris não foi analisada porque falaram que não dá para fazer uma fotografia de um olho escuro. A minha íris não foi analisada. Eu falei, poxa, mas aí fica bem difícil, é bem complicado, né? Então, assim, da parte que me toca, né, eu fico feliz que é esta possibilidade do aluno ter a sua íris analisada, de trazer outras írises para que possam também serem confirmadas ali. Então, eu acho que confirmação em cima de confirmação, a gente tem o quê? Uma validação. Olha que até combinou. É. Confirmação acima de confirmação, a gente tem ali uma validação. Olivia, conta pra gente também, diante de tantas facilidades, como foi, de repente, migrar, né? Poder fazer atendimentos de forma online e de maneira segura com o método Chromai. Como foi para você essa transição? Olha, a transição para mim, para começar a atender no método online, foi muito leve, tá? Depois que a gente finalizou a formação, como a gente fez realmente muitas práticas ao longo da formação, tanto analisando as nossas írises, a de outras colegas, trazendo alguns casos de clientes que a gente estava até em processo e você nos apoiando ali, foi muito tranquilo, porque já tinha o passo a passo, né? Logo depois eu já comecei a praticar com essas pessoas mais próximas, clientes mais próximas. Então, foi me trazendo muito essa confiança e segurança. E aí, eu já estava com algumas clientes em processo online, que eu abri essa possibilidade da gente incluir agora a coloração e passei a divulgar esse serviço também de forma online. E uma coisa que eu acho muito bacana de comentar também é que muitas clientes também
tem esse receio com relação à coloração online. E aí, quando a gente, né, eu sinto assim que quando eu explico o método que eu utilizo, a forma como eu trabalho, né, que é muito fidedigna, que traz realmente uma segurança, traz uma assertividade muito grande, elas se sentem também mais seguras e acabam também escolhendo o nosso trabalho, o nosso serviço por conta disso, por conta do método, né? Porque realmente, como existem hoje muitos conteúdos, gente que defende, gente que vai contra, a cliente muitas vezes ela fica perdida, ela não sabe no que acreditar, e no que confiar. E aí, quando você traz esse embasamento para ela, aliado à sua experiência, também do atendimento presencial, né? Ou mesmo para quem está começando, que você já tem mais uma formação, eu acho que isso agrega muito valor para o nosso serviço também. Então, foi uma transição para mim que aconteceu muito natural, muito leve, e hoje, assim, nossa, eu já atendi clientes que moram nos Estados Unidos, em Londres, em Dublin, na Irlanda, aqui no Brasil, desde Manaus até né, cidades do interior, do Paraná, de São Paulo, que muitas vezes não tem uma consultora ali, ou ela né, não se identifica também com aquela consultora, ela se identifica com você, com o seu trabalho, com a sua atuação, e muitas vezes ela quer fazer com você. E se você traz essa possibilidade, nossa, abre muitas portas, né? Eu acho fantástico. Lívia, existe um conceito, uma primícia ali, um ouro escondido que você, de repente, que você utiliza na sua abordagem, como quando você vai fazer uma venda com o método Chromai? Olha, eu explico o método, né? Então eu não falo só, olha, eu faço a coloração online, o valor é tanto, inclui isso aqui. Então eu sempre explico para cliente, olha, eu uso um método hoje, que é um método diferenciado, que é um método que realmente traz uma assertividade e uma efetividade para você no diagnóstico da cartela. Esse método ele funciona pela análise da íris. A gente vai identificar todas as características e cores que estão presentes na sua íris, né? A íris, assim como cor de pele, são as mesmas células, né? Como você ensina pra gente, que produzem todas essas características também vão trazer a cor de pele, dos olhos, de cabelo. Então eu sempre explico, pergunto se ela entendeu esse método, né? Se ela tem alguma dúvida. E aí geralmente elas se sentem mais seguras. Então, eu acho que você trazer essa informação para a cliente de como você trabalha, como que você vai fazer, aí eu explico, ó, eu vou te pedir algumas fotos antes, vou analisar essas fotos, a gente vai bater um papo e depois eu vou trazer para você o diagnóstico da cartela, né? E apresentar para você essa análise que eu fiz. Então, eu explico bem o passo a passo para elas mesmo. Perfeito. Uma porque, Lívia, eu acredito que o nosso trabalho, sim, eu sempre digo aos alunos, o nosso trabalho ele é um trabalho artístico, porém, nós podemos utilizar da racionalidade, das técnicas, das orientações técnicas e do que nós temos, por que não, de científico. Porque hoje é a ciência que diz que o melanócito produz a tonalidade da nossa pele, dos nossos olhos e do nosso cabelo. E sim, eu acredito que é importante que o consultor de imagem entenda que, diante desta informação, é possível que a gente saia de uma subjetividade, sim, porque a cor ela é subjetiva, porque existe contraste simultâneo, muitas cores ali próximo ao rosto da nossa cliente vai trazer uma certa dificuldade, porque o nosso cérebro vai fazer um rearranjo daquelas informações, vai fazer um cálculo de qual é a cor que está sendo refletida ali através da luz no rosto do nosso cliente. Então, sempre eu tento reforçar isso. A gente tem algo de concreto, não é? Que pode sim ser validado, porque a gente analisa estruturas da íris e a gente analisa os pigmentos que a natureza disponibilizou ali. Então, eu acho que ter esse conhecimento de forma racional é bastante interessante, né? Faz com que a gente tenha uma maior
maturidade, talvez, e até uma maior certeza de que o nosso trabalho estará correto, Sem dúvida. E né? até mesmo, né, Jailson, com essa questão da inteligência artificial, dos conteúdos que estão difundidos aí também, de que você pode fazer sua coloração pelo aplicativo, pelo chat GPT. Então, quando a gente traz esse embasamento, você mostra para a cliente que realmente o diferencial de você ter um profissional, ter uma profissional capacitada, né, num método realmente validado, aprovado, é trazer essa segurança para ela. Porque muitas vezes eu já atendi várias clientes que fizeram por aplicativo, tentaram pelo chat GPT, mas mais confundiu do que ajudou. E aí elas vêm, né, buscando essa segurança. E faz toda a diferença. A gente sabe hoje também que no nosso mercado tem muita concorrência, né? Existem, eu brinco com as minhas mentoradas que hoje tem consultoras que saem, parece que do bueiro, né? Então, realmente, assim, tem um lado bom, porque nosso mercado se fortalece, a gente, né, vai chegando cada vez mais pessoas que precisam do nosso serviço, mas com isso também, às vezes, a gente tem uma concorrência aí que é desleal, que cobra um valor realmente muito abaixo para fazer uma análise, ou pessoas também que às vezes se aproveitam, né, de informações da internet para oferecer uma solução que não é personalizada, uma solução que não é customizada. Então, é uma forma de você também agregar valor para o seu posicionamento, para a sua atuação, para aquilo que você acredita. Como você falou, né? Tem muita coisa que é sim subjetiva, mas quando a gente tem uma boa base, a gente tem um bom suporte, isso faz toda a diferença para que a gente se sinta mais segura, a gente possa cobrar mais, possa ser mais valorizada também por esse trabalho tão bacana que a gente faz, né? Perfeito, Lívia. Se tratando ainda de valor, Lívia, de valores, de investimento, né? Qual a facilidade que o método Chromai trouxe para você enquanto consultora em relação, faço atendimentos presenciais, mas também faço online? Eu digo de valor mesmo, de investimento. O quanto você investia em insumos para fazer o seu teste, ainda, né, faz os testes presenciais com os tecidos, mas qual é a diferença em relação à lucratividade mesmo, da possibilidade de trabalhar online com o método Chromai? Olha, hoje até eu estou finalizando a minha sala de atendimentos. Então, deixando pronta, né, para começar a atender lá. E eu Que vejo legal. que o investimento hoje que a gente precisa fazer para um atendimento online, ele é de um computador e uma internet, né? Ou um celular e a internet, porque você pode se conectar de qualquer lugar, você pode fazer da sua casa ou dentro de um coworking. Então, ele é um custo que é muito mais baixo. Quando a gente tem um atendimento presencial, e eu agora que estou investindo na minha sala, no meu espaço, percebo que é algo muito mais elevado. Então, eu tenho ali o aluguel, o condomínio, água, luz, o cafezinho que a gente oferece para cliente, o brinde, enfim, são vários fatores que estão ali que custam muito mais para a gente, né? E às vezes até no online você tem essa facilidade de deslocamento, você não precisa passar muito tempo no trânsito, se deslocando para atender essa cliente. Então, realmente você tem mais ganhos, né? Eu acredito muito hoje nessa forma de trabalho híbrido, porque eu vejo também agora muitas pessoas querendo voltar a ter um atendimento mais presencial, mais próximo, mas ao mesmo tempo, pessoas que depois da pandemia viram que é possível a gente fazer tudo online. Então, hoje eu atendo até mesmo clientes de Curitiba que preferem fazer todo o processo online. E de repente a gente faz só, né, a parte de compras presencial ou somente a coloração presencial, né? Então, eu acho que a gente ganha muita facilidade mesmo nessa história toda aí, sabe? De ter um bom método e ter essa segurança para fazer online. Teve uma colega aqui que perguntou se no presencial eu faço ainda com os tecidos. Então, sim, eu uso os tecidos e eu também faço análise de íris.
E aí depende, alguns casos, né? Eu peço para a pessoa já me mandar a foto antes, para que eu analise antes. Mas às vezes, se é um atendimento que a gente marcou mais próximo ali, não vai dar muito tempo, eu analiso a íris no dia mesmo com a cliente. Então eu tiro foto da íris dela, como eu já tenho 2 anos e quase 2 anos e meio aí de atendimento, eu já tenho bastante prática. Então, hoje eu consigo fazer uma análise mais rápida ali pela foto, no momento que eu estou atendendo. Então, eu peço um minutinho para ela, eu falo, olha, eu vou fazer uma foto aqui da sua íris para eu poder analisar também, né? Aí eu dou uma olhadinha ali, já faço a soma para cada estação. Já tenho uma ideia, e aí passo os tecidos e vejo, opa, tá super coerente aqui, né? Ou quando fico na dúvida também, já sei que caminho seguir. Olivia, você poderia dizer que a análise de íris hoje ele é indispensável, sendo no atendimento presencial ou sendo aquela cerejinha ali que não pode faltar. Poxa, eu vou fazer os tecidos, mas eu tenho que fazer uma foto da íris? Exatamente. Eu não consigo mais não fotografar eles, né? Então eu acho que isso é bem importante. Ou às vezes também, se eu não fotografo, eu já peço para cliente, venho com a lupa. Tô até querendo investir numa lupa mais bonita agora, mais chique, né? Para dar uma outra percepção para cliente, que a minha é bem basiquinha. Mas eu peço para ela, sempre olho, sempre, sempre, né? Em todo, qualquer atendimento. E é até engraçado porque às vezes eu vou em eventos da área de negócios, eu vou, né, em outras situações assim, e às vezes as pessoas me contam, quando sabem, descobrem que eu sou consultora de imagem, me contam, eu já fiz a coloração. E muitas às vezes chegam para mim e falam, eu fiz a coloração, mas eu não sei se é a minha cartela, ou eu não me identifico com a minha cartela. E aí eu já vou dando uma olhada na íris daquela pessoa. Já virou tipo um toque. Aí eu falo, é mesmo? Qual que é a sua cartela? Daí eu já vou chegando um pouco pertinho, assim, analisando. Daí eu falo, olha, que tem um método que eu trabalho e tal. E isso é muito bacana, porque aconteceu já nessas conversas eu atender duas clientes, fazer a análise pela íris e realmente a gente descobrir a real cartela delas. E assim, elas ficaram tão felizes por terem encontrado, né? Uma delas, inclusive, me indica para todo mundo. Eu fico muito feliz porque a gente vê o quanto realmente transforma a vida daquela pessoa que de repente não se encontrou num primeiro momento, mas que agora, nossa, é uma realização, né? Ufa, me encontrei finalmente, né? Então, eu acho que isso é muito bacana também. Virou top. Legal, Lívia, que legal. Isso acontece muito, Lívia, nas salas de aula. Também, às vezes, a consultora ela chega assim, Jailson, olha, eu tive o diagnóstico de duas cartelas com duas consultoras diferentes, às vezes até com consultoras que são referências aí no mercado de coloração, que são pessoas que ensinam cursos de coloração, e aí eu vou lá na Íris, porque é bom a gente deixar isso claro, né, Lívia? O pigmento que está na íris é a parte biológica que a natureza, eu brinco e falo assim, é o lápis de cor que a natureza utilizou para pintar os seus olhos. Então, se eu olho a íris de uma pessoa, eu até deixo aqui o meu o conjuntinho aqui de lápis para trazer essa explicação para ficar até mais palpável, né? Então, se a natureza utilizou o pigmento azul no seu olho, que é uma cor fria, e utilizou um pigmento amarelo, que é uma cor quente, você, biologicamente, não pode ser de uma cartela pura. Então, chega muitas pessoas, muitas alunas com cartela pura. Isso é tão básico, é um conceito tão básico da biologia, mas que às vezes, com todo respeito, às vezes escolas grandes não se atentaram a isso. Uhum, Não se sim. atentaram
essa questão básica da biologia humana, né? Então, assim, é por isso que eu digo, Lívia, que sim, o nosso trabalho, mais uma vez eu falo, ele é um trabalho artístico, mas nós podemos nos validar de comprovações científicas, com base na ciência, para a gente trazer um embasamento para o nosso método. E é isso que eu prezo muito, né? É essa questão que eu prezo muito aqui em relação à metodologia Chroma-AI. E sabe, Jailson, você trazendo isso, né? É muito comum a gente também, porque eu, antes de conhecer e fazer, né, o seu curso, o seu método, eu já tinha feito outros 3 cursos voltados para coloração, 3 formações. E, e sempre a gente vê um pouco daquela coisa de, se é isso, é isso. Então, se é baixo contraste, é estação de verão. Se não sei o quê. Só que às vezes, na prática, como a gente tem uma miscelânea muito grande, a gente tem realmente muita diversidade aqui no Brasil de peles, de características. Na prática, com os tecidos, às vezes a gente vê que é diferente. Então, eu tive uma cliente que eu atendi e que ela é muito branquinha, baixíssimo contraste, ela tem um louro escuro natural nos cabelos e os olhos, quando você olha assim no primeiro momento, azuis. Então, é um baixo contraste. Porém, quando eu comecei a passar os tecidos nela e já tinha olhado para a íris dela também, tinha visto exatamente isso que você comentou, pigmentos, tanto no azul quanto no amarelo, pigmentos, características ali de um olho tanto frio como de um olho quente. E aí, passando os tecidos, intensidade ficou muito bom para ela. Cor clara apagou demais a ela. E no final das contas, ela é um inverno brilhante. Só que se eu fosse para um método tradicional, eu jamais chegaria num diagnóstico de inverno brilhante, porque eu ia ficar apegada na questão do baixo contraste, de que ela já é toda clara, que teria que ser uma cartela clara, né? E talvez daria um verão para ela. Mas ali, tanto com os tecidos, com o que eu estava vendo nos tecidos, como também na íris, passei os tecidos metalizados, vi que ela segurou bem o dourado, né? Eu falei, bem o prata. Eu falei, gente, isso aqui é diferente. Então, foi uma cliente que eu lembro, que eu já atendi há mais de 2 anos. Foi logo depois que a gente tinha feito a formação, inclusive. E aí é um caso que eu lembro, porque a análise de íris me ajudou a chegar. E até hoje ela me manda foto, até hoje, né? Às vezes eu dou um suporte para ela ainda como cliente, a gente faz outros atendimentos pontuais. E ela realmente se encontrou, ela ama usar coisas super estampadas, cores vivas fazem muito bem para ela, os metalizados. Então, realmente, assim, abre muito a nossa visão, abre muito o nosso olhar, como você disse, para a natureza e para outras possibilidades que a gente pode encontrar no meio do caminho que talvez não estejam no script. Perfeito, Lívia. Uma das coisas importantes a serem ditas também, Lívia, eu acredito que é a seguinte: a íris, ela é tão a chave, eu acredito particularmente que a íris ela é tão a chave das nossas cores que dentro da análise, quando a gente está ali observando estruturas, como possivelmente foi o caso dessa sua cliente, você vê que ela tem estruturas, ou seja, a natureza desenhou ali estruturas do verão, mas também desenhou estruturas de inverno. Então, eu acho que tão brilhante esta análise, que a gente consegue perceber aonde a natureza passeou com a beleza cromática dela, em quais estações a natureza passeou, né? Então este é o grande diferencial. E isso é palpável, isto não é uma observação subjetiva, porque você olha o desenho e você fala, este desenho é desta estação, isso não se contesta. Junto com, claro, com a observância do pigmento que ali está presente, né? Então, esses dois elementos juntos, a forma e a cor, é o que vai chegar, que vai fazer com que
a consultora possa chegar no seu resultado de forma precisa, de qual é a cartela da cliente, né? E sabe que até dentro disso a gente ampliar as possibilidades para ela. Você tinha comentado a questão da coloração dos cabelos. É uma dúvida muito grande que a cliente chega querendo saber. E essa minha cliente, ela tinha muita vontade de ser ruiva, por exemplo. Mas ela só fazia mechas no louro e tons de louros frios, porque era o que na maioria das vezes os salões, né, recomendavam e faziam nela ali, os cabeleireiros. E aí, tendo essa possibilidade, poxa, de um inverno brilhante, com uma conexão ali na primavera, né? Então a gente chegou em algumas possibilidades, eu mostrei alguns tons de ruivo para ela, um louro mais para um ruivo, que ela poderia também trazer. Então, hoje é até um tom que ela usa. Um tom mais, num louro mais para um ruivo, um louro um pouquinho mais quente e que deixa também, né, a pele um pouco mais corada, ela com um glow. Então, isso é muito legal, porque, de novo, né, a Iris, ela amplia possibilidades. Eu acho que isso foi o que me encantou muito no método também. Porque a cliente, ela busca isso. Ela busca informação, ela quer ampliar a visão, ela quer encontrar a essência dela. E muitas vezes, se a gente só coloca elas em caixas, né, elas não vão ficar totalmente felizes ali, satisfeitas, né? Exato, Lívia. É como a gente sempre fala, mas às vezes, talvez por algumas questões técnicas, de aprendizado técnico, a gente não coloca em prática. A cartela da cliente, ela deve ser uma liberdade para a cliente e não ser uma prisão, não é? E as melhores cores, elas já estão em nós, a natureza já implementou em nós. Quando a natureza decidiu pintar uma linha d'água marfim em um olho, uma linha d'água mais rosada ou mais avermelhada no outro olho, uma esclera branco quente ou um branco frio, são cores que a natureza já implementou em nós. E isso é tão gostoso, é tão fascinante de se enxergar. Eu acho que é tão libertador quando o consultor de imagem fala: poxa vida, eu tenho algo palpável, eu tenho algo que me traz solidez no meu teste. Isso é tão bom, não é? Do que somente aquela subjetividade ali Uhum, da cor. perfeito. Lívia, diante de tantas informações, a gente passaria aqui o Verdade. dia inteiro conversando, não é? O que você diria sobre o método Chroma-Eye às pessoas que ainda têm dúvida no teste de coloração online? Olha, se você tem dúvidas ainda sobre a coloração online, se você ainda não encontrou um método que você se sentisse segura, confiante para poder trabalhar, ou até mesmo se você ainda tem muitas inseguranças com a coloração por meio dos tecidos, sem dúvidas, o método Cromaia é para você. Eu vejo que hoje, né, há 2 anos já tendo feito a formação, tendo esse conhecimento, o quanto isso agregou para o meu trabalho. Como eu comentei aqui já em outro momento da nossa conversa, eu consegui recuperar rapidamente o retorno, porque realmente me abriu possibilidades de atendimento, até de clientes que eu já tinha atendido, de poder trazer esse novo serviço para elas de forma online. Então, funciona sim, eu sou prova viva aí, né? Já atuando, trabalhando com ele há bastante tempo. E assim, pode confiar. O Jailson realmente, como eu falei, ele entrega tudo e um pouco mais. Foi um dos professores aqui que eu mais aprendi, que realmente ele entra no detalhe, ele é profundo. Você vai precisar praticar, porque ele sugere muitas práticas. Então, se você está disposta realmente a fazer o teu trabalho para um outro nível, praticar, aplicar esse conhecimento, ele é a pessoa certa. Obrigado, Lívia. Obrigado, meu amor, pelo carinho. Lívia, olha só. Mais uma vez, eu quero agradecer a você por esta oportunidade que você me deu de falar sobre a metodologia Chroma-Eye, de falar da sua experiência com a metodologia. E para a gente finalizar, deixa aí o seu recado em relação ao seu trabalho de mentoria com as consultoras. Passa Pode aí as deixar.
sua mensagem, Lívia. Bom, gente, eu que agradeço aqui esse espaço, essa troca. Adorei te rever, a gente conversar aqui sobre esse assunto. Quero te agradecer também por todo o carinho que você tem com a gente quanto aluna, de passar todo o seu conhecimento, por todo o suporte que você deu durante e pós-curso também. Sou muito grata mesmo a tudo que eu aprendi com você. E hoje, assim, eu tento também passar nisso para as minhas mentoradas, né? Então, hoje eu faço tanto mentorias individuais, pontuais, né? Com caso você tenha alguma dúvida ou alguma coisa esteja pegando também no seu negócio, você esteja com mais dificuldade, como também uma mentoria em grupo, que é um espaço também de muita evolução em grupo, né? De muita troca, de muito networking com outras consultoras onde eu trabalho três pilares aí que para mim foram fundamentais para conseguir fazer essa transição de carreira de fato, né? Que é a questão de você ter um posicionamento realmente diferenciado dentro do seu nicho, no público que você quer atingir aí de cliente ideal, uma construção de conteúdo estratégico para que você não precisa sofrer demais aqui com as redes sociais. Você faça esse trabalho com mais leveza e mais intencionalidade para chegar nas pessoas certas e atrair clientes aí por meio do Instagram. E também a questão, né, de você conseguir olhar para o seu negócio como um negócio de fato. Que ele te traga vendas, que você consiga precificar da forma correta, ajustar ali, equilibrar os seus custos realmente com os seus ganhos, fazer os investimentos nos lugares certos para trazer retorno. Então, a gente trabalha todos esses pilares dentro da minha mentoria hoje. Vai ser um prazer conversar com quem tiver interesse, para quem também quiser bater papo comigo aqui sobre outros pontos que a gente falou, também sobre o Jailson, sobre a formação e outros conteúdos, eu estou super à disposição para a gente conversar e aprofundar. Obrigado, minha linda. Então, olha só, hoje eu conversei com Lívia Antonelli, uma consultora de sucesso. Então, se você quer aí, olha só, aprimorar o seu trabalho, fica a minha sugestão. Lívia pode ser a sua solução. Nossa, hoje eu tô nos trocadilhos muito bons, hein? Amei. Lívia, gratidão, meu amor. Obrigado, muito obrigado pelo seu tempo, viu? Obrigada a você, querido. A gente se encontra em outras oportunidades aí, né? Agradeço demais. E segunda-feira eu volto com mais uma live, 12h07, pitadas de visagismo. E o nosso carro-chefe aqui tem sido coloração pessoal através da íris. Então, eu espero por você que esteve aqui conosco, você que nos assistiu. Muito obrigado pela oportunidade, pelo seu tempo. Um grande beijo e até mais. Beijo, Lívia. Tchau, tchau.